Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de histórias. Hoje eu vou contar para vocês uma lenda que se aninha no coração das florestas. Um conto sobre magia, amor e promessas. Então ajeitem-se aí, peguem uma xícara de chá e venham comigo nessa jornada. Era uma vez, numa casinha humilde, aninhada bem na beira da mata, onde o verde encontra o céu, vivia uma moça. E não era uma moça qualquer. Ela era dona de uma beleza serena e de um talento que parecia ter sido presenteado pelos próprios espíritos da natureza. Seu dom era tecer. E como ela tecia? Em seu tear de madeira, com as mãos ágeis e o coração tranquilo, ela criava tecidos que desafiavam a imaginação. Eram panos tão delicados, tão etéreos, que muitos diziam ser feitos de névoa da manhã, fios de luar e o brilho suave das estrelas. As cores dançavam em padrões que imitavam o pôr do sol, o azul profundo de um rio ou o desabrochar de uma flor rara. As pessoas que passavam por ali ficavam maravilhadas. Viajantes paravam, vizinhos espreitavam, todos admirados com as tapeçarias que tremulavam na janela da casinha, como se fossem pedaços de um sonho pendurados para secar ao sol. Venda-me um pedaço! Faça um manto para mim, eles pediam. Mas a moça, com um sorriso gentil, sempre recusava. Ela não tecia por dinheiro ou por fama. Ela tecia por puro prazer, por uma necessidade da alma de transformar o belo em algo que pudesse tocar. Era sua forma de conversar com o mundo. A vida seguia nesse ritmo calmo e poético, até que um dia, um jovem caçador, que seguia o rastro de um cervo, acabou se desviando e encontrou a clareira onde ficava a casinha. Seus olhos, acostumados com o verde denso da mata, foram capturados primeiro pelos tecidos coloridos e logo em seguida pela figura da moça que os ajeitava na janela. Ele ficou instantaneamente encantado. A beleza dela era tão natural quanto a das paisagens que ele tanto amava. Tomando coragem, ele se aproximou. Bom dia, senhorita. Que tecidos maravilhosos. Eu nunca vi nada igual. Poderia me vender um, por favor? Ela, com sua voz suave, respondeu como a todos os outros. Agradeço o elogio, mas não os vendo. Teço apenas para mim. O rapaz, no entanto, não era de desistir fácil. Algo naquela moça o havia tocado profundamente. No dia seguinte, ele voltou, não para caçar, mas para vê-la. Trouxe uma flor silvestre que encontrou no caminho. No outro dia, voltou de novo, dessa vez com algumas frutas doces. E assim, dia após dia, ele retornava, com um pretexto ou nenhum, apenas para trocar algumas palavras, para ver seu sorriso tímido. Aos poucos, a presença constante e o olhar sincero do caçador começaram a derreter a reserva da tecelã. Ela, que vivia em seu mundo solitário, de fios e cores, começou a sentir o coração aquecer de uma maneira nova. Eles conversavam sobre a floresta, sobre os animais, sobre os sonhos. O caçador se apaixonou por sua alma artística e ela, pela sua bondade e persistência, o amor floresceu entre eles, tão natural quanto as plantas que cresciam ao redor. Um dia, sentindo que não podia mais viver sem ela, o caçador a pediu em casamento. O coração da moça saltou de alegria, mas também de receio. Havia uma parte de si, um segredo, que ela nunca havia compartilhado com ninguém. Olhando nos olhos dele, ela respondeu: Sim, eu me caso com você, amo você. Mas preciso que me prometa uma coisa, uma única condição. Qualquer coisa, ele disse, ansioso. Você nunca, sob nenhuma circunstância, deve entrar no meu quarto de tecer. Aquele espaço é só meu.
Você pode me prometer isso? O jovem, cego de amor e sem entender a profundidade do pedido, achou a condição um tanto estranha, mas concordou sem hesitar. Eu prometo solenemente. Seu quarto será seu santuário. E assim eles se casaram. Os primeiros tempos foram de pura felicidade. A casa se encheu de risadas, de cheiro de comida no fogo e do amor que transbordava dos dois. Ele continuava suas caçadas e ela, seus tecidos, mas agora ela tecia com um brilho diferente no olhar. Talvez tecendo a própria felicidade nos fios. Contudo, a promessa começou a pesar na mente do marido. Uma sementinha de curiosidade, plantada no dia do acordo, começou a germinar, o que ela fazia lá dentro por horas a fio. Por que tanto mistério? Ele passava pela porta fechada e ouvia apenas um silêncio ritmado, quase musical. Imaginava tesouros, máquinas fantásticas, segredos de família. A curiosidade se transformou numa coceira, numa inquietação que não o deixava em paz. Ele tentava se distrair, focar no amor que sentia por ela, mas a porta trancada era como um convite constante ao proibido. Por que ela não confia em mim? Ele se perguntava, sentindo-se um pouco magoado. A curiosidade, quando não é bem cuidada, pode se tornar uma sombra escura, até que, num dia ensolarado, a tentação se tornou irresistível. Sua esposa saiu para buscar água fresca no riacho, um pouco mais distante do que o habitual. Ele a viu se afastar com um cântaro na cabeça e soube que teria tempo. O coração batia forte no peito, uma batalha interna entre a promessa e o desejo de saber. A curiosidade venceu. Ele sabia onde ela escondia a chave. Debaixo de um vaso de samambaias na varanda. Com as mãos trêmulas, ele a pegou, sentindo o metal frio como um aviso. Girou a chave na fechadura, e a porta se abriu com um rangido suave. E então ele viu. O quarto não era como nada que ele poderia ter imaginado. Não havia tesouros em ouro, nem máquinas complicadas. No centro do cômodo, flutuando suavemente no ar, estava o tier. Mas não era um tiar comum. Ele brilhava com uma luz própria e os fios não vinham de novelos ou rolos. Eles vinham do mundo lá fora. Um fio de ouro líquido descia diretamente de um raio de sol que entrava pela janela. Outro, prateado e trêmulo, parecia ser o próprio vento que balançava as folhas das árvores. Havia fios azuis que vinham do reflexo do céu no riacho, fios verdes que brotavam do cheiro da relva molhada, fios perfumados que emanavam das pétalas das flores. A natureza inteira estava conectada àquele tear mágico. E sua esposa era a maestrina que regia essa sinfonia, tecendo a essência do mundo em panos. Ele ficou paralisado, boquiaberto, com a magia que testemunhava. Era um segredo magnífico, divino, mas ao dar um passo para dentro do quarto, maravilhado. Seu pé desajeitado tocou o chão. E, nesse instante, um fio delicado, o fio prateado do vento, esticou e partiu. No mesmo momento, tudo mudou. O som mágico cessou. O tear, que antes flutuava, caiu pesado no chão de madeira, com um baque surdo. Os fios de luz se retraíram, e os tecidos maravilhosos que estavam pendurados, antes vibrantes e cheios de vida, de repente perderam todo o brilho, tornando-se panos opacos e comuns. A magia havia sido quebrada. Foi nesse exato instante que a moça voltou. Ela não precisou ver a chave na porta ou o marido assustado no meio do quarto. Ela sentiu no ar, no silêncio,
na dor da magia perdida. Seus olhos encontraram os dele, e não havia raiva em seu rosto, apenas uma tristeza profunda, uma resignação que doía mais do que qualquer grito. Com a voz embargada, ela disse apenas: "Eu avisei, eu pedi apenas uma coisa." O marido, desesperado, tentou se explicar. "Me perdoe, eu não queria. Eu te amo." Mas era tarde demais. As palavras não podiam remendar um fio de magia rompido. A promessa era o que nos unia a este lugar. Ela disse, olhando não mais para ele, mas para algo além. "Agora, não posso mais ficar." E então, diante dos olhos atônitos e cheios de lágrimas do marido, o corpo dela começou a se desfazer. Ela não morreu. Ela se transformou. Sua pele, seus cabelos, seus olhos, tudo se desfez em milhares de fios de luz, coloridos e brilhantes, que se ergueram e foram levados pelo vento, desaparecendo por entre as árvores da mata. Ela se reintegrou à natureza da qual viera. O caçador ficou sozinho na casa silenciosa, com um tiar quebrado e um coração partido pela curiosidade. Dizem, até hoje, os mais antigos que vivem perto daquela mata, que a moça tecelã não desapareceu por completo. Dizem que, em dias de sol depois da chuva ou em noites de lua cheia, quem caminha em silêncio pelas trilhas mais escondidas pode ter um vislumbre. Às vezes, um tecido brilhante aparece pendurado num galho de árvore, ou um fio de luz é visto dançando entre as folhas. São sinais de que ela ainda está por aí, em algum lugar, tecendo a beleza do mundo em silêncio, para sempre parte da natureza que ela tanto amava. E essa é a lenda da moça tecelã, uma história que nos lembra que algumas coisas são belas justamente porque guardam um mistério, e que o verdadeiro amor talvez esteja em respeitar os espaços sagrados do outro, mesmo sem entendê-los completamente. Obrigado por me ouvirem hoje. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas lendas que vamos explorar juntos. Comente aqui embaixo o que você achou. Um grande abraço e até a próxima!